afetados por isso, principalmente vocês do terceiro ano que vão estar fazendo Enem, vestibulares, outra coisa. Então, eu parabenizo a escola pela iniciativa dessas ações que tentam reduzir esse, como que eu vou dizer, esse prejuízo que vocês estão tendo em relação aos seus estudos. A convite do professor, né, do professor Luiz, eu vim aqui para vocês falar um pouco sobre geometria, que é um dos assuntos cobrados que se refere à matemática no Enem. Óbvio que não tem como aqui, em uma hora, eu conseguir explicar para vocês todos os assuntos cobrados de geometria. Então, o que eu fiz foi observar qual dos assuntos cobrados na prova é o que mais cai, o que tem mais recorrência, certo? E ao verificar isso, deixa eu só mostrar aqui uma coisa para vocês. Pronto. E quando você olha para a geometria, o assunto que é mais cobrado dentro da geometria, no Enem, é referente a áreas e volumes, certo? Área e volume de sólidos ou figuras planas. Por que esse assunto é o mais cobrado em geometria? Porque o avaliador, ele tem a possibilidade de inserir outros assuntos dentro desse. Então, ele pode colocar uma questão de área e volume, onde ele coloque que você tem que fazer porcentagens, que você tem que resolver sistemas, que você tem que usar razão e proporção. Então, o avaliador, ele consegue, dentro de um único assunto, dificultar o quanto ele queira e cobrar quantos outros assuntos ele queira. Então, por conta disso, nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouco sobre área e volume. Outra coisa que eu pensei, para ficar um pouco mais dinâmico com vocês, eu não vou estar mostrando as fórmulas e mostrando tudo. Eu peguei algumas provas do Enem, selecionei algumas questões que parecem interessantes e que conseguem dar uma boa revisada no assunto, e vou resolver aqui com vocês, certo? E aí, a cada questão, caso alguém queira comentar algo que não entendeu, ou alguma dúvida, ou questionar algo, entre uma questão e outra, vocês podem abrir o chat de vocês, aí, ou falar por voz, e aí eu tiro a dúvida que eu não tenha, ok? Eu compartilhei aqui a tela com vocês, estão todo mundo vendo direitinho aí? Tá ok. Ok, né? Bom, então, vai ser assim nossa aula de hoje. Eu vou mostrar a questão, resolvo com vocês, caso alguém tenha alguma dúvida, é só falar. Então, a primeira questão que eu peguei aqui é uma questão de 2019, ou seja, uma questão do ano passado, que ela diz o seguinte: para decorar, outra característica da prova do Enem, vocês não vão ver mais, muito pouco, vocês vão ver questões de matemática que seja só calcule isso, resolva isso, qual é o valor de x. Todas as questões de matemática atualmente são questões contextualizadas. Então, sempre vai ter um probleminha, uma historinha, alguma coisa assim, para que você leia e entenda o que a questão quer que você faça, ok? Então, todas as questões agora são contextualizadas, elas têm todo um contexto inserido na questão. Então, vamos começar. Para decorar a sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de um paralelepípedo retangular, cujas medidas internas são 40 centímetros de comprimento, 35 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. Em seguida, foi até uma floricultura e escolheu uma planta aquática para colocar nesse vaso. Segundo uma proposta do gerente local, essa pessoa avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando certa quantidade de pedrinhas artificiais brancas, de volume igual a 100 centímetros cúbicos, cada uma delas, que ficarão totalmente imersas na água, que será colocada no vaso. O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchido com água e que, após as pedrinhas colocadas, a altura da água deveria ficar a 10 centímetros do topo do vaso, dando um razoável espaço para o crescimento da planta. A pessoa aceitou a sugestão apresentada, adquirindo, além da planta,
uma quantidade mínima de pedrinhas, que satisfaz a indicação do gerente. Nas condições apresentadas, a quantidade de pedrinhas compradas foi. Então, essa questão aí é saber o quanto eu posso colocar de pedras dentro do vaso, de maneira que tudo que o gerente disse seja feito. Então, vamos começar aqui analisando o nosso vaso, né? Que a questão diz que é um paralelepípedo retangular. Então, aqui eu tenho meu vaso, paralelepípedo, e aqui as dimensões dele, 40, 35 e 60. Pelo problema, o gerente diz que ela tem que começar colocando água nesse vaso, até que a água fique na metade do vaso. Então, ela vai colocar água até que essa torre de água aqui fique com 30 centímetros, certo? Após colocar essa água, ela vai inserir pedrinhas. Obviamente, quando ela colocar essas pedras no vaso, a água ela vai subir, né? Ela vai subir essa torre de água. Essa torre de água, ela tem que subir até que a distância dela até o topo do vaso seja justamente os 10 centímetros. Então, vai ficar assim, mais ou menos, nosso problema. A água vai subir até ficar a 10 centímetros do topo, certo? Pelo desenho, a gente percebe, ó, que essa água aqui, ela subiu exatamente 20 centímetros, né? Se ela estava 30, ela tem que ir até 50, né? Para ficar a altura do vaso. Então, ela sobe 20. Esse deslocamento de 20 centímetros é justamente o volume de pedras. Ou seja, o nosso volume de pedrinhas, ele é igual a esse mesmo vaso com 20 centímetros, certo? Se eu fosse colocar o mesmo volume de pedras em água, seria uma torre de água de 20 centímetros. Então, a partir daí, nós conseguimos calcular o volume dessas pedras, né? Baseado nessa torre de água. O nosso vaso, ele é um paralelepípedo retangular. Então, a gente sabe, né, que o volume de um paralelepípedo é o produto de suas dimensões. Ou seja, o volume de um paralelepípedo, ele é o comprimento vezes a altura vezes a largura, né? Cal, comprimento, altura e largura. Então, vamos pegar o nosso vaso e, como eu falei, o volume de pedras é a mesma coisa desse vaso com 20 centímetros de água. Então, nós substituímos o comprimento por 40, a largura por 35, porque isso não se altera, e vamos considerar a nossa altura como 20, né? Que foi justamente esse deslocamentozinho aqui, ó. Multiplicamos tudo e descobrimos que o volume de pedras ele é 28 mil centímetros cúbicos. Então, eu já sei qual é o volume total de pedras. A questão me disse que cada pedrinha ela tem 100 centímetros cúbicos. Então, se eu tenho o volume total e tenho o volume unitário, eu consigo descobrir quantas pedrinhas tem. É só eu pegar o total e dividir pelo unitário. Ou seja, eu pego 28 mil e divido por 100. Isso nos dá a quantidade de 280. Ou seja, para que tudo que a questão falou aconteça, a pessoa da questão tem que comprar 280 pedras. Então, a resposta à questão seria a letra B. Ok? Uma questão bem simples que trabalha volume de um paralelepípedo. Aqui nessa questão, foi tranquilo? Alguém quer comentar alguma coisa, algo que não entendeu? Ou alguma passagem que foi muito rápida? Eu fiz 20 centímetros, foi a quantidade que subiu quando colocaram as pedras. Isso, porque a questão falou que ela tem que encher o vaso até a metade. Né? Como o nosso vaso tem 60 centímetros, ela vai encher até 30, né? Até a metade. Quando ela colocar as pedrinhas, a água ela vai subir. A questão disse que ela tem que subir até ficar 10 centímetros do topo. Então, ela tem que subir 20 centímetros. Uhum. Né? Porque 30 mais os 20 vai dar 50. Ou seja, vai ficar justamente 10 do topo. Uhum. Então, esse 20 que sobe é por conta das pedras. Então, eu posso fazer essa relação. 20 centímetros de água no vaso é a mesma coisa da quantidade de pedrinhas. Então, eu descubro o volume e divido pela quantidade de pedras. Fechou a questão. 280. Tranquilo?
Então, essa questão é bem simples, é a questão sobre o volume de um sólido. Ninguém tem mais nada para falar, então vamos passar para a próxima. A próxima questão também é uma questão do ano passado, né? Ela diz o seguinte: muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Suponha um copo em formato cilíndrico, com as seguintes medidas: o diâmetro é 6 centímetros e a altura é 15 centímetros. Nesse copo, há 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 centímetros cada, e 2 rodelas cilíndricas de limão, com 4 centímetros de diâmetro e 0,5 centímetros de espessura cada. Considere que, ao colocar o refrigerante no copo, os cubos e o limão ficarão totalmente imersos. Aí, o volume máximo de refrigerante em centímetros cúbicos que cabe no copo com o gelo e com o limão é quanto? Então, nessa questão, nós temos um copo, que é um cilindro, e aí ele vai colocar gelo, limão e refrigerante. Quer saber só quanto eu consigo colocar de refrigerante? A primeira coisa que tem que saber é quanto esse copo aguenta de refrigerante se ele não tiver nada dentro. Então, se eu tiver meu copo cilíndrico aí, esse copo, qual é o volume máximo dele? Se não tiver nada dentro dele, eu consigo colocar quanto de refrigerante? Então, calcular primeiro o volume do copo. Como esse copo é um cilindro, nós vamos usar a fórmula para achar a área de um cilindro. A área de um cilindro é dada pela área da base vezes a altura. Como no cilindro a base é uma circunferência, então nós vamos usar a área da circunferência vezes a altura. Ou seja, o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes h, né? Onde h é a altura, r é o raio da circunferência da base e π é π, né? A questão nos falou para usar o π como sendo 3, né? Então a questão quer que nós aproximemos o valor de π para 3. Quando a questão não traz essa aproximação para o π, você pode deixar ele lá, porque normalmente ele vai ser cancelado em algum momento. Então, o volume do nosso copo vai ficar como? Vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado, vezes 15, né? Lembrando que, por que que o raio é 3? A questão disse que o diâmetro do copo é 6. Aí nós temos que lembrar que o diâmetro é o dobro do raio. Então, se o diâmetro é 6, o raio do nosso copo é justamente 3. Então, nosso volume do copo vai ser 3 vezes 3 ao quadrado, vezes 15. Se a gente resolver essa potência e multiplicar todos os números, né, nós vamos ver que o volume do nosso copo é de 405 centímetros cúbicos. Aí aqui só lembrar que quando nós temos uma multiplicação e uma potência, primeiro se resolve a potência, né? Nós temos que sempre respeitar a ordem de resolver as expressões numéricas. Então, primeiro as potências ou as raízes, depois multiplicações e divisões, e por último, somas e subtrações. Então, eu faço 3 ao quadrado, que é 9, e multiplico por 3 vezes 15. Aí vai dar 405. Então, nós já sabemos que o nosso copo, se ele estiver vazio, ele consegue aguentar essa quantidade de refrigerante, 405 centímetros cúbicos. O que eu vou fazer agora é descobrir o quanto o gelo e o quanto o limão ele rouba desse volume. Então, começando pelo nosso gelo. O nosso gelo, a questão disse que ele é um cubo, né? Lembrar que um cubo ele é um caso particular de um paralelepípedo, né? Então, se no paralelepípedo, para achar o volume, eu multiplico as 3 dimensões, no cubo é a mesma coisa. Eu multiplico as 3 dimensões. Mas no cubo as dimensões são iguais. Então, o nosso volume de gelo ele é dado pelo lado do cubo ao cubo, né? Que está bem aqui, ó. A ao cubo, né? Então, é a aresta do cubo ao cubo. Isso vai dar o nosso volume. Então para que esse 3 aqui multiplicando? Esse 3 está multiplicando aqui porque na questão eu não tenho um cubo de gelo. Eu tenho 3 cubos de gelo. Então, o volume que esse gelo vai roubar vai ser 3 vezes a área de um deles. O volume de um deles, desculpe. Então, como é que vai ficar? Então, o volume de gelo vai ser 3, multiplica 2 ao cubo, né? Esse 2 vem daqui, ó.
ele já falou que o cubo tem uma aresta de 2 centímetros, né? Então, fica 2 ao cubo, que é 8, vezes 3, 24 centímetros. Então, o gelo, no total, ele ocupa 24 centímetros cúbicos desse copo. Então, já achei o volume que o gelo ocupa do copo. Basta encontrar agora o volume que o limão ocupa do copo. O nosso limão, a questão disse que ele é uma rodela cilíndrica, né? Então, eu peguei o limão, fatiei ele, formou um cilindro. Se você deitar a rodela de limão, você vai perceber que a espessura que eu corto essa rodela é justamente a altura do cilindro, certo? Então, aqui eu tenho meu limão, ó, onde o raio da circunferência da base, a questão já disse, ó, é 4 de diâmetro, então ele tem 2 centímetros de raio, e a espessura é justamente a altura dessa rodela. Então, a gente já sabe que o cilindro, ele é πr ao quadrado vezes h, né, que é o volume que é a área da base vezes a altura, e esse outro 2 aqui, ele aparece por quê? Porque o nosso copo, ele possui 2 rodelas de limão. Então, vai ficar que o volume de limão é 2, que multiplica π, que multiplica o raio ao quadrado, vezes h. Né? Sempre lembrando que nós usamos o raio. A questão está dando o diâmetro. Então, sempre tem que dividir por 2. Então, vai ficar 2, que multiplica 3, né? Lembrando que o 3, a questão disse que usasse para π, 2 ao quadrado, vezes 0,5, que é justamente a espessura do limão. Multiplicamos tudo, nós vamos ter que o volume de limão é 12 centímetros cúbicos. Pronto. Então, eu sei o volume que o copo consegue suportar. E sei o volume que cada objetozinho ocupa no copo. Então, para achar o volume final que a gente quer, né? Ou seja, o volume de refrigerante que aguenta, é só pegar o volume do copo e tirar o volume de gelo e o volume de limão. O que sobrar vai ser ocupado justamente só por refrigerante. Então, no nosso caso, o copo ele vai ter de refrigerante 369 centímetros cúbicos. Então, nossa resposta é a letra C. Aqui nessa questão, alguém ficou com alguma dúvida? Algo que não entendeu? Ficou muito rápido? Oi. Nessa parte do volume do copo, 3 vezes 3 ao quadrado vezes 15, eu posso fazer 3 ao cubo vezes 15? É a mesma coisa, né? Você está usando a propriedade da potência. Uhum. Que você pode repetir a base e somar os expoentes. É a mesma coisa. Uhum. No volume do outro, 3 vezes 3 vezes 2 ao quadrado vezes Isso. 0,5. Eu Que é o posso? do limão, né? Uhum. O Posso do fazer limão, vou 2. falar. Eu posso fazer 2 ao cubo vezes 3 vezes 0,5? Pode sim. Porque, como eu disse, você está usando a propriedade das potências para Uhum. tentar diminuir o cálculo, né? Uhum. Você pode fazer isso, mas, tipo, você vai estar fazendo a mesma coisa, né? Porque, ó, 3 ao cubo é 27. Aí, 3 ao quadrado é 9 vezes 3, 27. É a mesma coisa. Você vai estar escrevendo de uma maneira diferente, mas não muda o resultado. Uhum. Entendeu? Você só dizer o mesmo. Mais algum questionamento? Não entendeu alguma coisa aqui? Então, vamos passar para frente. Essa também do ano passado, né, 2019, ela diz o seguinte: uma construtora pretende conectar um reservatório central, que chamou de RC, né, que é o maior, em formato de um cilindro, com um raio interno igual a 2 metros e altura interna igual a 3,3 metros. Há 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, que são esse da figurazinha aqui, ó, R1, R2, R3, R4. Todos eles iguais e de raio interno medido 1,5 metros. As ligações entre os reservatórios, central e auxiliar, são feitas por canos cilíndricos,
com 0,10 metros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, conectados próximos às bases dos reservatórios. Na conexão de cada um desses canos, há um registro que pode interromper o volume de água. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares vazio, abrem-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água dos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes. A medida em metro das alturas das colunas dos reservatórios auxiliares, após cessar o fluxo de água entre eles, é. Então, o que acontece aí? Eu tenho um tanque, esse tanque vai se encher d'água. Quando ele estiver cheio d'água, eu vou abrir os registros. A água vai começar a escorrer para os reservatórios auxiliares. Como esses reservatórios estão todos conectados, né? Eles são vasos comunicantes, em um certo momento, a pressão neles vai ficar igual e vai parar de escorrer água. Ou seja, vão ficar todos com a mesma altura, certo? A questão quer saber, que altura é essa? Bom, para começar, a questão diz que tudo aí vai começar depois que o reservatório central estiver cheio. Então, a água que vai da questão, ela vai vir exclusivamente do reservatório central. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir o quanto de água tem esse reservatório. Então, vamos achar o volume do reservatório central quando ele estiver cheio. A questão disse para a gente que ele é um cilindro. A gente já sabe que o volume do cilindro é π ao quadrado vezes h. Ok? Então, o volume do reservatório central é π ao quadrado h. A questão já nos deu todas essas variáveis, né? Então, multiplica tudo, nós vamos ter isso aí. Aí, como eu falei, ó, como a questão não deu o valor de π, ó, eu mantenho π aí, certo? Eu não vou dar para ele nenhum valor específico. Eu mantenho ele aí tranquilamente. Então, eu sei que na minha questão, o volume de água que vai ser usado é 13,2 π metros cúbicos, certo? Então, quando o central tiver com esse volume, eu vou abrir os registros. A água vai escorrer em direção aos reservatórios auxiliares. Quando tiverem todos com a mesma altura, vai parar de correr água, né? Só que detalhe, a água desse problema, né, esses 13,2 volume de água, ele não vai ficar distribuído somente nos reservatórios. Essa água também vai ficar dentro dos canos. Porque quando o reservatório estiver com a mesma altura, entre um e o outro, tem água no cano. Certo? Então, eu tenho que saber o quanto desse volume de água vai ficar perdido dentro dos canos. Certo? Então, eu vou calcular o volume da água contida nos canos. Certo? Então, vamos pensar. A questão também disse que o cano também é um cilindro. Então, o volume do cilindro, o volume do cano, vai ser π ao quadrado vezes h. Por que tem esse 4 aqui? Porque eu tenho 4 canos, né? Ligando para cada reservatório. Então, substituo cada variável, cada incógnita, pelo que a questão deu, né? O raio do cano, a questão disse que era 0,05, e a altura, que é o comprimento do cano, é 20 centímetros. Multiplico tudo, eu vou ter que o volume de água que vai ficar dentro do cano vai ser 0,2 π metros cúbicos. Então, o reservatório cheio tem 13,2. Desses 13,2, 0,2 vai ficar dentro do cano. Então, o que sobrar é que vai para os reservatórios. Ou seja, o volume que eu vou trabalhar mesmo na questão é 13 π. Certo? Então, esses 13 π metros cúbicos vão ficar distribuídos entre os reservatórios, o central e os auxiliares. Então, a gente já sabe que o vaso comunicante vai ficar igual. Então, esses 13 π
vão ficar distribuídos entre os 4 reservatórios e o central. Porque o central não tem como ele ficar vazio, certo? Então vai ficar como? O volume de água vai ser 4 vezes o volume dos vasos auxiliares mais o central. O volume total, a gente sabe que é 13 pi. Desses 13 pi, vai ficar, como eu disse, uma parte dos reservatórios e uma parte do central. Todos eles, a gente já sabe que são cilíndricos. Então, aqui eu só substituí rapidamente na fórmula. Ficou ao contrário aqui, né? Então, eu substituo na fórmula 4π, 1,5 ao quadrado vezes h, mais πr2 ao quadrado vezes h. Aqui são as formulazinhas de cilindro, né? Esses valorizinhos, 1,5 e 2, a questão já me disse. Então, substituo, multiplico, vai ficar assim. 13π vai ser 9πh mais 4πh, né? O h aqui, ó, é a altura da coluna d'água. Então, eu já sei, ó, que desses 13 vai ficar essa parte aqui nos auxiliares e essa parte no central. Como aqui é πh, aqui é πh, eu posso juntar os dois. Então, fica aqui 13π é igual a 13πh. Por álgebra simples, né? A gente vai ver que H tem que ser 1 metro cúbico. Ou seja, todos os reservatórios vão ter que ficar com 1 metro cúbico de água. Certo? Então, essa é a altura da coluna d'água em todos os reservatórios. Então, essa questão, a resposta é a letra D, 1 metro cúbico. Essa aqui foi um pouco mais complicada, né, de entender, mas se alguém tiver alguma dúvida, queira comentar algo, pode falar aqui agora. Algo que ficou muito rápido ou que não deu para entender por que eu fiz isso, pode falar. Professor Wagner, Oi. é importante que o senhor pesquisou esse tipo 3,14. Eu não entendi a pergunta. Eu poderia que o senhor pesquisou o pipo 3,14. Não, como eu falei, ó. Por que eu não mexi no pi? Perceba que lá no final da questão, ó, ficou que H é 13π por 13π. Aí eu posso, ó, aqui eu tenho uma coisa dividida por ela mesma. Por isso que deu 1. Ou seja, em nenhum momento eu precisei me preocupar com π. Certo? Mas eu poderia substituir ou não? Eu não aconselho substituir, porque geralmente quando a questão ela não dá um valor para o π, é porque em algum momento ele vai sumir. Se você substituir o π por um valor, você vai ter um desvio na sua questão. Entendeu? Porque o π ele não tem um valor exato, né? Ele é um número irracional. Ele não é 3,14. Ele é 3,14, 15 e assim vai infinitamente. Então, a não ser que a questão diga para que você se substitua ele por um número, o interessante é que não substitua, deixe aí. Deixe sempre ele lá, o π. Ou a resposta no gabarito vai estar o π, ou, como aconteceu aqui, ó, ele vai ser cancelado. E nem precisa se preocupar com ele. Entendeu? Mais alguma dúvida, pessoal? Então vamos para frente. A próxima questão, ó, é de 2018. Ela diz o seguinte: um brinquedo chamado pula-pula, quando visto de cima, consiste de uma cama elástica com contorno em formato de um hexágono regular. Se a área do círculo inscrito no hexágono é 3π metros quadrados, então a área do hexágono em metros quadrados é. Então você percebe, ó, que mesmo uma questão simples, ele tem que contextualizar ela. Então aqui eu tenho uma cama elástica, né, um pula-pula, visto de cima. Ele tem justamente esse formato. E eu quero saber a área, dessa cama elástica. Para isso, perceba que ele já deu como ponto de partida esse triângulozinho retângulo aí, ó, que é OB, esse
triângulozinho retângulo aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fechar esse triângulo. Pronto. Por que eu fecho esse triângulo? Porque quando eu fecho esse triângulo aqui, você vai perceber que esse triângulo é um triângulo especial. Ele é um triângulo equilátero. Ele tem todos os lados deles iguais, certo? E se você continuar fechando esses triângulos aí, ou seja, fazendo isso aqui, você vai perceber que eu consigo ter exatamente 6 triângulos. Ou seja, eu posso repartir esse hexágono em 6 figuras iguais, que vão ser os 6 triângulos. Então, para que eu encontre a área desse hexágono, o que eu vou fazer? Eu vou achar a área de um triângulo e multiplicar por 6. Isso vai dar justamente a área desse meu hexágono, certo? Ah, por que fazer isso? Porque não tem uma fórmula exata, não existe uma fórmula fixa para a área do hexágono, ou para a área do pentágono, ou para a área do decágono. Então, sempre que eu tiver figuras que não existe uma fórmula fixa para ele, a ideia vai ser sempre desconstruir essa figura em outras figuras que eu conheça, ou que eu consiga calcular a área, certo? Então, no caso aqui do meu hexágono, eu sei calcular de um triângulo. Então, eu calculo a área do triângulo e multiplico por 6. Eu acho a área do meu hexágono, certo? Então, vou calcular a área desse triângulozinho aí e multiplicar por 6. Bom, esse triângulo que a gente falou, ele é um triângulo equilátero, né? Ele tem todos os lados iguais. Por ser um triângulo equilátero, ele tem certas propriedades. O que eu vou fazer? Eu vou recortar esse triângulozinho aqui, ó, que a questão deu pra gente. Esse triângulozinho aqui. Vamos pensar. AB, ele vale L, né? Como ele vale L, e esse triângulo é um triângulo equilátero, então OB também vale L. Então, tá aqui meu L aqui, ó. Certo? Aí, isso daqui, ó, que vai de O até esse lado, que é justamente o raio da circunferência, se você perceber, é justamente a altura do triângulo. É isso aqui, ó. E por que isso aqui é L sobre 2? Pela propriedade dos triângulos isósceles, né? Lembrar que todo triângulo equilátero também é isósceles. Então, qual a propriedade que isso diz? Se eu traçar, eu tenho os dois lados que são congruentes. Se eu traçar a altura relativa ao outro lado, essa altura ela toca justamente no ponto médio. Então, esse raiozinho aqui, ó, ele toca em AB no ponto médio de AB, né? Então, se AB vale L, cada parte dessa vale a metade. Então, vale L sobre 2, certo? Por que fazer isso aqui? Porque aqui eu vou encontrar esse lado aqui, ó. Eu vou encontrar esse lado, certo? Porque a altura ela é o raio da circunferência. E a circunferência fica mais fácil achar o raio, por quê? Porque eu tenho, ó, a área dela. Eu tenho a área dessa circunferência, eu tenho a área desse círculo, certo? A gente sabe já que a área do círculo é πr ao quadrado. A área do círculo, a questão disse que era 3π. Então, o raio ao quadrado vai ficar aqui, o raio justamente 3, né? Eu posso cancelar esse π, ó, com esse π aqui. Né? Eles estão multiplicando em lados opostos, então eu posso cancelar eles. E raio ao quadrado é 3. Então, o raio da circunferência é justamente raiz de 3. Então, aqui, ó, eu já encontrei a altura do triângulo, né? Já me deu. Então, por esse triângulozinho aqui menor, eu consigo achar o lado. Para isso, eu vou usar o teorema de geometria mais famoso que tem, que é justamente o teorema de Pitágoras, né? Que diz o quê? Que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, L ao quadrado vai ser igual ao raio ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, né? Lembrar que o raio é a mesma cor da altura, né? Nessa questão, eles são iguais. Ó. Também fica como? Fica aqui L ao quadrado. R já achou, né? Ó, R ao quadrado ó, é 3. Ó. Tá vendo? Eu posso substituir direto ali. Ó. R ao quadrado, R ao quadrado. É 3. 4. Aí, sempre que você tiver uma soma dentro de uma expressão
e um dos termos ele tiver uma fração, o denominador, para ficar mais simples, é só multiplicar tudo pelo que tem aqui embaixo. Ó. Então, para cancelar esse 4, eu multiplico tudo por 4. E vai ficar assim, certo? Ó, 4 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Aqui, quando eu fizer o vezes 4, vai cancelar com o de baixo. Vai ficar desse jeito. A partir daqui, é álgebra simples, né? Tudo que tem variável vai para um lado, o que não tem fica no outro. O 3 eu posso dividir com 12. E no final eu vou ter que meu L, ele vale 2. Certo? Pronto, então eu achei o lado. Ó. Então, nesse meu triângulo aqui, a altura vale raiz de 3 e o lado vale 2. Então agora eu posso usar a área do triângulo, né? Porque a área do triângulo ela é base vezes altura. Então, o meu hexágono ele vai ser base vezes altura sobre 2. Isso aqui é a área do triângulo vezes 6. Por que vezes 6? Porque aqui dentro eu tenho 6 triângulos equiláteros. Então, substituindo aqui para a gente. Aqui, ó, eu tenho um 2 multiplicando e um 2 dividindo. Eu posso cancelar um com o outro. Aí vai sobrar só 6 raiz de 3. Então, nosso hexágono aqui, nosso pula-pula, ele tem uma área de 6 raiz de 3. Ou seja, resposta, letra B. Ok? Novamente, aqui nessa questão, alguém teve alguma dúvida? Algo que não entendeu? Algo que queira comentar? Pode ficar à vontade. A ideia aqui é que vocês tirem todas as dúvidas que vocês tiverem. Tranquilo, né? Então, vamos para frente. A questão é de 2013. Ela diz o seguinte: o proprietário de um terreno retangular medindo 10 por 31,5 deseja instalar lâmpadas nos pontos C e D. Então, está aqui o ponto C, está aqui o ponto D. Cada lâmpada ilumina uma região circular de 5 metros de raio. Os segmentos AC e DB medem 2,5. O valor em metros quadrados mais aproximado da área do terreno iluminado pelas lâmpadas é. Aqui ele deu ó, uma substituição para raiz de 3 e uma substituição para π. Então é o seguinte, então eu tenho esse terreno, 10 por 31, e nesses pontos C e D, vou ter lâmpadas. Essas lâmpadas, elas iluminam em formato de círculo. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Certo? Então eu tenho, essa lâmpada vai iluminar no formato de um círculo. Aí você percebe que somente uma parte dessa luz é que ilumina o terreno, né? Outra parte fica para fora aqui, ó. De maneira mais ilustrada, fica mais ou menos assim, ó. Então eu tenho o terreno aqui, uma parte vai ficar iluminada. Outra parte da lâmpada não vai iluminar nada. Não vai iluminar dentro do terreno, na verdade, certo? Então a questão quer saber, essa parte iluminada, ela vale quanto? Como o nosso terreno é um retângulo, e ele falou que C e D estão à mesma distância, né? Ó, você percebe que de C para A e de E para D é a mesma distância, 2,5. Então, a área que cada lâmpada ilumina é igual, certo? A lâmpada que está em C e a que está em D iluminam iguais, certo? Iluminam iguais por quê? Porque elas estão na mesma distância dos vértices, das bordas, né? Ilumina em cantos diferentes, mas a área é a mesma. Então, como a área é a mesma, qual vai ser a ideia? A ideia vai ser calcular a área de uma lâmpada e multiplicar por 2. Assim fica mais fácil. Então, eu vou calcular a área dessa lâmpada aqui, ó, que está em C, e o resultado eu multiplico por 2, eu acho o volume total, a área total do terreno. Então, vou pensar o seguinte. Aqui, ó, se você olhar para cá,
eu tenho um pedaço dessa circunferência, desse círculo. Só que esse formato que ficou aqui, eu não tenho uma expressão, uma fórmula que calcule essa área direto, né? Eu não sei calcular isso aqui. Eu não tenho uma área, não tenho uma fórmula para esse tipo de área, para esse formato de área. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na questão passada, do pula-pula. Eu vou tentar desconstruir essa imagem em outras figuras que eu conheço e que eu consiga calcular a área. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui. Eu vou traçar um segmento que vai de C até esse ponto onde a circunferência toca o terreno. Por que pegar esse ponto? Porque eu estou pegando um segmento que vai do centro da circunferência até ela. Então, esse segmento em vermelho não é qualquer segmento. Ele é o raio da circunferência, certo? Ele é o raio. E perceba que aqui, ó, de C para esse outro lado, isso aqui também é a distância do centro até a circunferência. Então, aqui eu tenho dois raios. Então, essa figurinha que formou aqui, eu sei que figura é essa. Essa figura é um setor circular. E eu sei calcular no setor circular. E aqui embaixo dessa área vermelha, formou outra figura. Essa figurinha aqui é mais fácil perceber o que ela é. Ela é um triângulo. E eu também sei calcular a área de um triângulo. Então, qual vai ser a minha ideia aqui? Vai ser calcular a área desse triângulo e calcular a área desse setor circular. Se eu fizer isso, somar as duas, eu encontro a área que a lâmpada ilumina. Certo? Então, vamos começar por aqui. Vamos começar pelo triângulo. Certo? Esse triângulozinho aqui, ó, a gente sabe que isso aqui é um raio, né? E o raio, a questão já me disse qual é, ó, é 5. AC também tem, ó, é 2,5. Então aqui, se você quisesse, você poderia aplicar Pitágoras direto, porque aí você vai encontrar esse tamanho aqui de A. Né? Aí você sabendo ele, usa a fórmula do triângulo e acabou. Então você consegue resolver por Pitágoras. Só que se você usar Pitágoras aqui, você vai ter mais trabalho, vai ser mais problemático. Então o que eu vou fazer? A ideia que eu vou fazer aqui, que já é um bisuzinho para vocês na prova, eu vou pegar esse triângulo retângulo, e vou espelhar ele para o outro lado, para ficar assim. Eu vou espelhar ele para o outro lado, vou girar ele, certo? Por que eu vou girar esse triângulo? Porque perceba o seguinte, ó. AC, ele vale 2,5. Então, se eu vou pegar AC e jogar para o lado de cá igual, então eu vou ter que esse tamanho todo aqui embaixo vale o dobro, ou seja, vale 5. Aqui também é 5, porque é o raio. E como eu espelhei para o outro lado, ele também tem 5. Então, esse meu triângulozinho, ele é todos os lados valem 5. Ou seja, ele é um triângulo equilátero, certo? Então, a ideia aqui para vocês que eu dou é o seguinte: se você tiver um triângulo retângulo, onde você percebe que se você espelhar ele para o outro lado, você vai ficar com ele todo igualzinho, faça isso, fica mais fácil. Por que fica mais fácil? Porque existe uma fórmula direta para achar a área de um triângulo equilátero. Certo? Existe essa formulazinha aqui direta. Ó. Eu já posso pegar o L e jogar ele direto. E o L eu já sei que é 5. Então, fica muito mais fácil achar desse triângulo assim do que usar Pitágoras. Certo? Então, mas se eu usasse Pitágoras, eu encontraria a resposta? Encontraria, só que com mais dificuldade e com cálculos mais trabalhosos. Então, a chance de você errar é maior. Então, outra dica. Se você consegue resolver a questão usando a menor quantidade de cálculo, faça isso. Porque quanto mais cálculo você fizer, maior a chance de você errar em algum momento. Você pode fazer uma explicaçãozinha errada, você pode esquecer um sinal. Então, se você pode resumir seu cálculo, resuma seu cálculo, certo? Você evita erro e outra coisa, você diminui seu tempo na prova, você gasta menos tempo. Então, quanto mais rápido fizer a questão, melhor para você. Então, foi isso que eu fiz.
Então, eu peguei meu triângulo, retângulozinho, espelhei ele para formar um triângulo equilátero. Porque ao formar um triângulo equilátero, eu consigo achar muito mais rápido a área. Por quê? Porque eu tenho essa formulazinha aqui já pronta. Certo? Então, o lado a gente sabe que é 5. Raiz de 3, ó, a questão diz que não usasse raiz de 3, usasse 1,7 no lugar. Então, substituo tudo, né? 5, 1,7 por 4, multiplico, divido e eu vou achar esse valor, certo? Aqui, cuidado. Aqui eu achei a área do triângulo. Só que o triângulo, eu não vou usar ele todo. Por quê? Porque só a metade dele é que está dentro do terreno. A outra metade está fora. Então, essa área que está fora não me interessa. O que me interessa é a parte que está dentro do terreno, que é essa partezinha aqui. Então, eu não vou usar 10,75, eu vou usar a metade. Eu vou usar 5,3125, certo? Então, a dica foi, espelhei o triângulo para gerar um triângulo equilátero. Por quê? Porque eu tenho uma forma mais fácil de achar do triângulo equilátero. Tem essa formulazinha já pronta para mim. Substituo, acho a área do triângulo, não vou usar ela toda, porque só metade do triângulo está dentro do terreno, então divido por 2. Achei minha área. Então, do triângulo acabou. Vamos usar agora a área do setor circular. Para achar o setor circular, a maneira mais fácil e mais rápida é você usar regra de 3, né? Regra de 3 simples. O que você vai fazer isso? Ó, perceba que esse triângulo, ele é um triângulo equilátero. Propriedade do triângulo equilátero. Todos os ângulos internos dele valem 60 graus. Então, esse pontinho aqui, esse ângulo aqui, ó, ele vale 60. Como aqui eu tenho meia volta, então esse ângulo C tem que valer 120, né? Então, aqui tem 120, aqui tem 60. Ok? Pronto. Então, esse setor circular, ele é um setor circular cujo ângulo central é 120. Então, o que eu vou fazer? Se esse ângulo é 120, qual é a área dele? A área dele é x. Agora, se esse setor ele tivesse completo, ou seja, ele fosse uma circunferência inteira, se ele tivesse 60 graus, a área dele seria justamente a área da minha circunferência, que é πr ao quadrado. Certo? Então, aqui eu montei, ó, regra de 3 simples. Para 120 é x, para a circunferência toda é πr ao quadrado. Multiplica meios pelos extremos, eu vou ter 300x é igual a 120 πr ao quadrado. Como eu quero achar o x, né? Eu vou isolar ele. Aí aqui, ó, eu posso simplificar 120 por 360 e substituo o r pelo raio, que é o 5. Então eu vou ter que meu x, ou seja, a área circular é justamente 25. Pronto. Achei a área do setor e sei a área do triângulo que eu quero. O que eu vou fazer agora? Vou somar as duas para achar a área iluminada e multiplicar por 2. Por que por 2? Porque são duas lâmpadas. Então, a área iluminada vai ser o quê? Vai ser 25 mais 5,31 vezes 2. Eu vou ter como resposta 60,725. Como a questão pediu que eu achasse a área mais aproximada, se olhar para as questões, a mais próxima é a letra D, que é justamente 61. E acabamos a questão. Então, aqui, como eu falei, ó, lá no começo antes de começar a aula, por que o avaliador prefere volume e área de figuras? Só aqui a gente teve que saber calcular a área de triângulos equiláteros, calcular a área de setor circular, tivemos que usar regra de 3 e tivemos que usar a aproximação de números, né? Temos que aproximar números. Então, nessa questão só, o avaliador conseguiu botar vários problemas de matemática numa questão só. Certo? É por isso que, como eu falei, volume e área são o assunto mais cobrado em relação à geometria. Certo? Porque eu consigo cobrar mais coisas junto. Aí aqui nessa questão, alguém ficou com uma dúvida? Algo que ficou confuso? Algo que não entendeu?
Professor Wesley, Pode ser. eu vou fazer aqui uma pergunta que vai tomar um pouquinho de tempo de novo. Eu Pode falar. acho que muita gente não vai gostar, não. Pode falar. O que é a fórmula do triângulo equilátero? Ela é o quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Você vai usar o que eu falei no pula-pula. Como ele é um triângulo equilátero, Não, por que essa fórmula é assim? então, essa fórmula, ela vem justamente do que eu falei lá do pula-pula. Nesse triângulo equilátero aqui, ó, você tem um triângulo retângulo no meio, certo? Considere que aqui é L. Então, aqui é L sobre 2. Esse ângulo aqui é 60. Se você usar o Pitágoras, você vai achar o tamanho dessa altura aqui. É porque, deixa eu ver se eu consigo demonstrar para você aqui. Sem conseguir escrever, não vai dar certo para demonstrar para você. Mas a ideia, ela vem do teorema de Pitágoras. Coloque aqui como L, aqui L sobre 2 e aqui a altura. Se você usar Pitágoras, você vai conseguir relacionar a altura com o lado. Aí você usa a forma normal do triângulo, você vai conseguir chegar nisso. Ficou confuso ou não? De onde vem essa razão por 4? Deixa eu ver se eu consigo abrir esse negócio aqui. Eu disse que ia tomar muito tempo. Deixa eu abrir aqui um. Eu vou parar aqui a aplicação e mostrar outra coisa para vocês. Pronto. Você está vendo aqui o documento em Word, tá? Tô. Pronto. Ó, vou mostrar para você de onde vem essa forma. Fica aqui o triângulo equilátero. E aí eu desci a altura aqui. Pronto. Quando eu desço essa altura aqui, ó, você percebe que eu formo esse triângulo retângulo aqui. Uhum. Certo? Eu queria descer isso aqui, se eu consigo. Formou 2, no caso. Formou dois, mas eles são congruentes, né? Então, para mim, não Uhum. importa os dois. Importa um. Uhum. Então, como ele é um triângulo equilátero, todos os lados valem L ou A, né? Tanto faz, né? Aí eu vou usar Pitágoras. Ó, aqui é a hipotenusa, que é o lado, que eu vou chamar de L. Então, fica L ao quadrado. Vou aumentar aqui o tamanho da letra. Fica L ao quadrado. Isso é igual aqui é a altura, então é a altura ao quadrado, mais aqui, ó, como eu falei, propriedade do triângulo equilátero. Essa altura, ela bate no ponto médio. Então, aqui, se aqui é L, aqui eu tenho L sobre 2. Então, fica L sobre 2 ao quadrado. Então, fica L ao quadrado sobre 4. Vai ficar assim, né? Então, H, vou isolar a altura. H, ele vai ser L ao quadrado
menos L ao quadrado sobre 4. Então, peguei isso aqui, ó, e trouxe para o lado de lá. Ele é positivo, ele foi negativo. Então, h ao quadrado vai ser o quê? Se você fizer L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, isso vai dar 3L ao quadrado sobre 4. Né? É só usar somar subtração de frações aqui, né? Aqui eu tenho h ao quadrado. O que eu vou fazer? Vou tirar a raiz de todos os lados. Então vai ficar h é igual. Ó, raiz em cima. L ao quadrado com a raiz vai cancelar. Vai ficar um L fora. Mas o 3 não vai ficar fora. Então ele vai ficar dentro da raiz. Como é que eu boto uma raiz aqui? Acho que é aqui. L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 a 3. L ao Ó, quadrado. Não tem que ir essa parte. ó, aqui você tem h ao quadrado. Aqui é uma coisa só, viu? Ó, você tem aqui h ao quadrado, é L ao quadrado, menos isso aqui está em cima da fração. Subtrai essa fração. Você vai ter o que como resposta? Você vai ter isso aqui. Você vai ter 3L ao quadrado sobre 4. Você vai ter isso aí. Certo? Só que aqui eu tenho h ao quadrado. O que eu quero é o h. Eu quero só o h sozinho. O que é que eu faço? Eu tiro a raiz. Aí aqui em cima a raiz. A raiz de L ao quadrado é L. Porque a potência vai cancelar a raiz. Vai ficar só a raiz do 3. E a raiz embaixo? A raiz de 4 é 2. Então chegou para mim que a altura do triângulo equilátero ele é L raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é a altura do triângulo equilátero. Certo? Eu achei como? Usando Pitágoras. Então achei a altura do triângulo. Se eu quiser saber agora a área do triângulo, a gente sabe que área é base vezes altura, tudo isso dividido por 2. A área do triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Certo? Qual é a base do triângulo? A gente já disse que é L. Qual é a altura? É isso aqui. Então vai ficar assim, ó. Então vai ficar assim. Vai ficar L, que multiplica a altura. E a altura, quem é a altura? É L. Eita, deu erro aqui agora. A altura é L. Raiz de 3 sobre 2. Tudo isso sobre 2, né? Ó? Porque quem é a base? A base é a L. Quem é a altura? L raiz de 3 sobre 2. Só que na própria forma do triângulo, tem outro 2 dividindo. Aí se você fizer L vezes L, vai dar L ao quadrado. Quando eu tenho uma fração dividindo outra fração, o que é que eu faço? Eu multiplico os denominadores. Ou seja, vai ficar com a minha fraçãozinha aqui. Vai ficar L ao quadrado vezes raiz de 3. Tudo isso
sobre 4. E está aqui a formulazinha que eu usei. Certo? Ficou um pouco confuso porque não tem como escrever matematicamente bem aqui no Word. Mas a ideia é essa. Você vai usar Pitágoras aqui nesse triângulo. Quando usar Pitágoras, você vai achar a altura. Achando a altura, você aplica na forma do triângulo. Quando você fizer isso, vai aparecer o L ao quadrado e vai aparecer o 4, que eu usei na questão. Entendeu? Uhum. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Tomou um pouco de tempo, né, aqui. Desculpa aí, Pedro, por tomar Não. tempo. Eu tenho mais algumas questões para passar, mas acabou passando aqui o tempo que a gente tinha. Caso alguém queira receber esse arquivo que eu estava dando aula com